muito obrigado muito obrigado por essa oportunidade da gente estar presente poder ter a palavra aqui. Me apresentando novamente, eu sou o José William, aluno do curso de Engenharia Mecânica daqui da USP, e a minha vice, no caso a Luana, também é aluna de Engenharia Mecânica daqui da USP. A gente está trabalhando bastante para poder conseguir dar continuidade aos trabalhos da BCM Jovem e sempre conseguir coletar os melhores resultados possíveis. Luana, também vou dar a oportunidade para ela citar uma apresentação para vocês ouvirem. Eu estou pelo celular, não sei se dá para escutar bem, mas eu sou a Luana, o William já explicou também, eu sou da UFP, e agradecer mais uma vez também pela palavra, e também pelo professor Alex, professor Ivo, professor Fernando, professora Simone, para a palestra de hoje. Muito obrigada. Muito bom, Simone, muito bom, Zé William, muito bom, Luana, e parabéns aí por encabeçar mais uma vez aí com a BCM Jovem aí, para poder a gente realmente levar os nossos jovens estudantes aí de engenharia mecânica cada vez mais esse interesse da Associação Brasileira de Engenharia Mecânica e de Engenharia e Ciências Mecânicas, né, que, como a gente sabe, é uma associação que fomenta realmente o conhecimento da engenharia mecânica, os congressos importantes que nós temos aqui, e as várias ações. E vocês são o futuro, né? A gente já está, assim, há algum tempo na BCM, mas quem vai ser o futuro são vocês. Mas sem mais delongas agora, tá certo? Eu queria, como a professora Simone colocou, né? A gente tentou, no primeiro momento, as palestras iniciais com professores aí da BCM, de todo o país, né? E agora a gente começa a tentar no formato de painel, tá certo? De trazer pessoas aqui do nosso Nordeste, pesquisadores, professores, engenheiros mecânicos de longa experiência, para tratar de temas de interesse, vamos dizer assim, não só do nosso Nordeste, mas também do Brasil, né? Então, nesse sentido, a gente está, nosso Nordeste, como a gente sabe, um grande potencial em energias renováveis, né? Então, não só aqui como na Bahia, no Piauí, vários outros estados. E aí vem uma nova possibilidade desse desenvolvimento no nosso Nordeste, que é o hidrogênio verde, né? Então, o hidrogênio verde pode ser, nas próximas décadas, um vetor de crescimento muito forte do nosso Nordeste. Claro que, em paralelo com todas as outras fontes de energia que ainda existem e existirão durante muito tempo, não só renováveis, como também fósseis, mas no âmbito que nós estamos vivendo hoje, cada vez mais é importante estar tratando desse assunto. Então, a gente convidou, a professora Simone e eu convidamos dois pesquisadores, um pesquisador de longa data, que queria agradecer de público aqui, sempre que a gente chama, né, professor Fernando? O professor Fernando está a postos, né? O professor Fernando, ele é professor titular do Senai Cimatec, professor também titular e aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a longa vida aí de pesquisa ligada à área energética, à área de termodinâmica, à área de processos biotecnológicos, e agora também está trabalhando muito forte aí no desenvolvimento de pesquisas para o hidrogênio verde, tá certo? Então, muito obrigado, professor Fernando, tá presente, tá certo? E mais uma vez, professor, obrigado aí. A formação dele é de engenharia mecânica, mas como ele é de energia termodinâmica, o NEC está muito, ou de engenharia química, desculpa, desculpa, professor, mas ele conecta muito com a engenharia mecânica por conta da área de energia, da área de termodinâmica, que ele tem uma atuação muito forte, tá certo? E também agora, também agora apresentar o professor Ivo Andrei, tá certo? Ele é coordenador de engenharia na Braskem, com base, né, Ivo, em Salvador, tá certo? Mas atende aí nacionalmente aí as plantas da Braskem. O Ivo, ele é engenheiro mecânico, formado pela Federal da Bahia, e também com mestrado em engenharia mecânica de Santa Catarina e doutorado em modelagem computacional e tecnologia industrial pelo Senai Cimatec. Então, com vasta experiência em projetos de equipamento, de tubulações, e vou trazer um pouco da experiência dele e como ele tem feito aí projetos, acompanhado problemas aí
em sistemas que têm trabalhado com hidrogênio. Então, vai dar um pouco uma visão do que a gente pode pensar desse futuro que se aproxima muito rapidamente da transição energética, né? Então, o que eu combinei com o professor e o professor Fernando? A gente vai fazer breves apresentações, né, professor Fernando e professor Ivo, deles dois, aí eles vão fazer uma apresentação como um painel, efetivamente, né? E depois das duas apresentações, a gente vai abrir para discussões, para perguntas e a gente conversar um pouco desse fascinante tema que se aproxima aí cada vez mais rápido aqui para a nossa sociedade e na sociedade mundial, que é o hidrogênio verde, né? E a transição energética. Então, muito obrigado mais uma vez, professor Ivo, professor Fernando, professora Simone, e professor Ramiro também, que representando aqui em nome dele os associados da BCN no Norte e Nordeste, que discutiu um pouco, procurou alguns caminhos para a gente ter essa retomada aqui do nosso encontro. Então, pela senioridade, certo, eu vou passar para o nosso professor Fernando para poder falar um pouco do que ele pensa desse hidrogênio verde, da importância na engenharia, né, em especial no recorte, que ele disse que vai falar um pouco do que ele pensa para a engenharia mecânica. Então, professor Fernando, bem-vindo e muito obrigado. A palavra é sua. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a BCM aí, em particular o professor Alex e a professora Simone, né, para me convidar para falar um pouco sobre essa área que a gente vem atuando aqui no Senai Cimatec. A minha formação, como o Alex falou, eu sou engenheiro químico, né? Então, mas foi desafiante. Assim que o Alex me convidou, eu digo, poxa, o que é que eu vou conversar com a BCM, né? Então, na verdade, eu comecei a pensar e rabiscar o que é que eu preciso, o que é desafiador para mim e que, de fato, quem pode resolver esses problemas é o pessoal de engenharia mecânica. Então, eu vou tentar apresentar alguns tópicos dentro da área em que eu preciso de ajuda, né? Vamos ver aqui se eu consigo compartilhar meus slides. Compartilhar. Chegou para vocês? Vocês estão vendo meus slides? Sim, professor. Pronto. Então, eu coloquei como título, né, Engenharia Mecânica e Hidrogênio de Baixo Carbono. Particularmente, eu não gosto esse nome, né? Esse arco-íris que dão ao hidrogênio, então eu chamei de hidrogênio de baixo carbono. Porque, como vocês sabem, a transição energética é essa mudança de matriz energética de um local, de um país, buscando, buscando a descarbonização, né? Essa transição energética já vinha ocorrendo no mundo ao longo da sua história, máquina a vapor, para óleo, para o que seja, mas o foco hoje da transição energética é exatamente esses impactos no clima, esses impactos no meio ambiente negativo, né? Então, a gente vai na busca de um hidrogênio de baixo carbono. Como o Alex falou, o hidrogênio é um vetor, é um dos vetores da matriz energética, mas a tendência é que tenha baixo carbono. Então, é claro, eu vou começar aqui só para provocar, eu vi que tem uns meninos da graduação, desculpe chamar de menino, eu chamo todo mundo de menino, pode ser até mais velho do que eu, mas a aplicação dos conhecimentos científicos, matemáticos e técnicos. Objetivo, projetar, construir, manter sistemas, produtos, estrutura, para quê? Aí que tem o principal objetivo, atender às necessidades humanas e resolver os problemas da humanidade. Então, todas as engenharias estão dentro dessa definição, principalmente a engenharia mecânica. A engenharia desempenha um papel essencial em quase todos os aspectos da vida moderna. É ela que faz acontecer o que nós, se eu me colocar como cientista, o que nós, como cientista, temos a ideia, levamos a ideia até uma bancada, a bancada imaginamos o equipamento e o pessoal de engenharia, de fato, faz acontecer, faz com que a tecnologia se torne inovação, né? Que vai da ideação até o mercado. Então, é fundamental
para o avanço da sociedade e da tecnologia. É claro que, à medida que a tecnologia continua a avançar, a engenharia está sempre na vanguarda da inovação, o que impulsiona as mudanças em vários setores. Aí o famoso hidrogênio, né? O objetivo do hidrogênio, ela tem uma vantagem que ela consegue armazenar e transportar energia. Então, você pode usar, por exemplo, uma célula combustível para produzir eletricidade. E tem um grande número de aplicações. Você pode gerar outros compostos a partir do hidrogênio. Essa versatilidade característica é o que torna uma das maiores esperanças do mundo em termos de energia. Hidrogênio você tem em qualquer lugar e quase todas as moléculas que nós conhecemos, quase todas as substâncias têm a presença do hidrogênio. Então está aqui, eu fiz aqui um fluxogramazinho, né, um diagrama, mostrando o caminho, né, do hidrogênio, que hoje se chama o hidrogênio verde, né? Mas, como eu falei, eu não gosto desse nome. Quais são os problemas que ocorrem que a gente precisa sempre estar trabalhando? Note que eu preciso dos minérios. Esses minérios vão me dar suporte para eu construir o meu parque eólico, o meu parque solar, ou seja, eu vou ter essa energia, ou a termólise, né, que eu tenho aqui também a energia do sol, mas aqui principalmente a eólica e a solar, eu vou precisar desses minérios. Eu botei até aqui uma figura catastrófica, né, para mostrar como nós temos que trabalhar em conjunto para evitar esse tipo de coisa, porque com o aumento da demanda do hidrogênio, é claro que a gente vai precisar dessas energias que são renováveis, dependendo, é claro, do berço, do nascimento, da construção desses equipamentos. Então, note que aqui já tem vários problemas para serem resolvidos. Uma vez tendo energia, você tem a água, ela se quebra, H2O, em O2 e H2. Uma vez que eu obtenho esse hidrogênio, eu tenho que estar ultra puro, como eles chamam, para a maioria das aplicações. Então, tem uma etapa aqui de separação, que hoje é um custo alto. Hoje eles usam, por exemplo, para purificar, tirar a água desse hidrogênio, eles chamam de PSA, Pressure Swing Adsorption. Na verdade, são duas colunas, uma para adsorver, outra para dissolver, e eles trabalham em ciclo. Tem um custo energético. E nós, no Cimatec, estamos com um projeto com o SEMPES, CNODC, desenvolvendo, fechou ontem o projeto com o SEMPES, desenvolvendo a fase 2 do equipamento, que é uma separação supersônica, que é uma separação física. A gente já desenvolveu o modelo, tal, agora a gente vai para a parte experimental. Então, ele faz uma separação física. Hoje, a gente já testou para os gases exaustos de turbina, é o projeto atual, já testamos para gás natural, purificação de gás natural, com um custo muito mais baixo. Então, tem esse problema aqui de transformar o supersônico. Hoje, a gente já tem um TRL-8, ou seja, já tem uma maturidade tecnológica a nível de piloto, semipiloto, e agora a gente quer passar, der tudo certo, daqui a alguns anos, para a parte industrial. Note que nós projetamos, estamos tentando patentear no Cimatec um equipamento que, simultaneamente, a gente produz o hidrogênio. Note que nesse eletrolisador, o mais comum, ou mais propagandeado hoje, ele tem aqui uma membrana, onde ele quebra, e a gente está tentando desenhar, já desenhamos, já construímos de cabeça, por isso que a gente precisa do pessoal da mecânica, fizemos só um testezinho, mas precisa para poder... A gente acoplou o supersônico ao eletrolisador, de forma que a gente, se quiser usar no motor, a combustão, por exemplo, ele já vai o hidrogênio e o oxigênio, ele já separa a água dessa mistura. Então ele usa direto no motor. Disse, não quero, eu quero em maior, em grande porte, eu não quero um motor automotivo, ou eu quero, na verdade, o hidrogênio puro. E aí muda as condições da pressão de descarga desse equipamento, eu vou mostrar a figurinha rápida depois, e aí você consegue o hidrogênio puro. Aí depois que você faz essa separação, aí vem um outro problema. Como armazenar esse hidrogênio?
Esse é um grande problema. Note que isso aí está na mão. Nós, engenheiro químico, a gente vê as condições de armazenamento, mas quem vai projetar esses equipamentos está mais com o pessoal de mecânica. Estudar qual o melhor tipo de material, junto com o pessoal de engenharia química, voltado para materiais, como vai projetar, como é que vai ser isso, porque você pode armazenar comprimindo, ou seja, dando uma pressão, ou você diminuindo a temperatura de forma criogênica, ou, como hoje tem a propaganda, transformando em amônia, se armazena na forma de amônia, e é claro que se eu armazeno em forma de amônia e eu quero, de novo, esse hidrogênio, eu tenho que ter outra planta para quebrar essa amônia. Eu soube ontem, antes de ontem, conversando com o pessoal do grupo árabe, é que eles estão fazendo na Holanda uma planta que vão importar amônia e vão produzir hidrogênio direto a partir de amônia, porque o preço da amônia no mercado não está tão alto. Então, vale mais a pena eles comprarem amônia. Eu nunca fiz esse cálculo, isso aí foi a informação que eu tive. E aí, em vez de produzir hidrogênio, ele produz amônia, transporta, armazena amônia e transporta amônia, que é outro problema. Como transportar o hidrogênio, você tem as emissões fugitivas, etc. Você não tem ainda o material próprio da tubulação para o hidrogênio. Existe o estudo de você colocar hidrogênio junto com metano, com gás natural. Ou você pode usar direto no transporte rodoviário, marítimo. O marítimo hoje já usa amônia para queimar amônia, que aí vai gerar hidrogênio. Então tem todo um tipo de estudo que tem que ser feito. E depois o uso final do hidrogênio, como consumir. Então tudo isso é problema. Nós temos um grande projeto com a CNODC, que é uma empresa de energia chinesa, e o objetivo é identificar esse caminho e qual o melhor caminho de armazenar esse hidrogênio. Porque outra forma, por exemplo, é você produzir hidreto, ou seja, você vai pegar um moinho, pelo menos é a ideia que a gente vai, também está com o pessoal de Portugal, vai pegar o moinho, vai fazer uma reação que ele chama mecânica reação, né, mecânico reativo, ou seja, o moinho vai misturar o hidrogênio com esse composto, ele vai triturar, botar o pó, só que o hidrogênio fica preso nesse composto chamado hidreto. Numa temperatura que depois você abaixa a temperatura, você libera, ou seja, você pode transportar o pó, o hidrogênio em forma de pó, né? É claro que isso aí, se eu falo dessa maneira, precisa de temperatura, não, mas aí ele está preso ao hidreto. Então tem vários caminhos que a gente está estudando. Esse projeto tem 5 meses, e o da Petrobras que eu falei está começando em janeiro, bem como o outro de Portugal também começando em janeiro, tudo para estudar esses problemas que a gente depende muito, muito do famoso POC, prova de conceito, né? Que para construir esses equipamentos, com todo o conhecimento, vem o pessoal da mecânica. É claro, aí eu pergunto, por que a engenharia mecânica é fundamental? Isso aí foi que eu comecei a elocubrar. A produção de hidrogênio de baixo carbono requer processos complexos e tecnologias avançadas. A engenharia mecânica desempenha um papel fundamental na concepção, construção e manutenção desses sistemas. São as inovações. A partir de agora, tudo que vem de hidrogênio novo é patenteável e é uma inovação. Automação e robótica. Projeto e implementação de sistemas de automação, robótica, veículos autônomos e controle industrial. Revolucionar setores, com tudo isso aí, automação e robótica, você vai se revolucionar setores como manufatura, agricultura, saúde e logística. Tem a parte de integração de energias renováveis, ou seja, desenvolvimento de sistemas, isso aqui é fundamental. Tem a parte do pessoal de engenharia elétrica, também tem a parte de engenharia química e tem a parte de engenharia mecânica. Como integrar a energia solar e eólica, que ele tem uma certa intermitência, né? Como é que vai ser a construção dessa bateria de forma ótima, que não seja tão grande, seja pequena, e consiga armazenar essa energia durante o dia solar, à noite eólica, por exemplo, e você manter constante essa demanda de energia para a produção industrial de hidrogênio. Então, são coisas que ainda estão se estudando.
Matérias avançados para equipamentos, utilização de materiais mais leves e resistentes à corrosão para equipamentos com trocadores de calor, tanques de armazenamento, tubulações, melhorando o quê? A durabilidade e reduzindo a manutenção. Como eu falei, uma das ideias é colocar o H2 em tubulações de metano, de gás natural. E a pergunta é, qual a percentagem máxima que eu posso colocar e misturar com esse gás natural? Uma vez que eu tenho emissões fugitivas do H2, que é a menor molécula que você tem. Então, qualquer coisinha que tiver, fractura, qualquer coisinha, ele escapa. Existe um estudo de um grupo dos Estados Unidos, saiu alguns artigos esse ano, e que ele diz o seguinte, o impacto ambiental dessas emissões fugitivas do hidrogênio vão ser maiores do que o CO2. Todos os modelos para impacto ambiental do CO2 são desenvolvidos para fazer uma previsão em 100 anos. O que, é que vai acontecer daqui a 100 anos? Só que, como H2 é uma molécula pequena, segundo o trabalho, eu ainda vou avaliar com mais detalhe, mas isso aí está em minha mão, os artigos, eu dei uma lida. Segundo o artigo, o H2 ele dispersa do meio ambiente em 5, 10 anos. Então, precisa se desenvolver modelo para ver o impacto ambiental do hidrogênio no meio ambiente, que pode ser pior do que do CO2. Sistema de controle avançado, ou seja, implementação de sistema de controle e automação avançar para melhorar a produção e garantir eficiência operacional e segurança. Técnicas de eletrólise de alta eficiência, um dos grandes problemas da produção do H2 via eletrolisador, que ainda está um custo alto. Você precisa ter um custo menor do que, por exemplo, produzir H2 via a reforma do metano. Quando isso aí que são refinarias de petróleo, ele precisa, é a indústria que precisa mais hidrogênio. E esse hidrogênio que a refinaria usa é a partir da reforma do CH4. Quando você quebra a molécula do CH4 em hidrogênio, quando a gente fala reforma, a gente usa vapor, você emite muito CO2. É que eles chamam naquele arco-íris do hidrogênio cinza. Então, fica se pensando, poxa, se eu posso descarbonizar, se eu posso produzir o hidrogênio com água, por que não usar eletrólise? Porque o custo de produção é muito maior. Chega a ser até 4 vezes maior ou mais do que o custo via reforma a vapor. Aí já inviabiliza um pouco. E também a parte de eletrólise, ele ainda tem uma eficiência, o CAPEX, ou seja, o investimento ainda é alto. Então a gente precisa de um eletrolisador de alta eficiência. Aí tem muito. Esse ano eu tive na COP com a colega minha, continua, e ela vem estudando como construir também esses eletrolisadores de alta eficiência. Então a gente está fechando uma parceria. Ela está agora na Holanda, não deu para, só volta em dezembro, a ideia é voltar e retornar a conversa com ela. Então, desenvolvimento de células eletrolíticas mais eficientes energeticamente, utilizando o quê? Materiais avançados e projetos otimizados. Eu quero aumentar a taxa de conversão e reduzir perdas. Sistema de compressão inovadores. Eu tenho que desenvolver compressores mais eficientes e sustentáveis para comprimir o hidrogênio. Como eu falei, é uma molécula pequena. A ideia é minimizar essas perdas durante o armazenamento e transporte. Então, compressor, técnicas de separação e purificação, como eu falei, do PSA ou do separador supersônico, que é um equipamento relativamente simples. Note que aqui é um bocal convergente e aqui é um bocal divergente. Você entra aqui com a pressão alta, uma temperatura alta, você precisa de compressor, temperatura alta, nem tão alta assim, mas você entra alta, uma velocidade baixa, ele vem aqui e faz uma expansão adiabática, né, entropia constante. O Mach aqui na entrada é menor que 1, ele é subsônico, vai aumentando até atingir o Mach igual a 1. Quando ele atinge o Mach igual a 1, ele continua a escoar,
até atingir a um MAC correspondente à pressão de descarga que você quer. Quando você estabelece a pressão de descarga, você cria num determinado lugar, nós calculamos isso com o nosso programas que nós desenvolvemos aqui no Cimatec para a Petrobras, a gente identifica qual é o ponto para aquela pressão de descarga que vai haver a mudança de entropia e, com isso, com essa mudança entrópica, você consegue precipitar, né? Você vai ter aqui, você precipitar os hidrocarbonetos pesados, a água, CO2 você precipita de forma líquida, e agora nesse projeto da Petrobras, a gente quer pegar os gases exaustos da turbina e achar a condição ideal para que o CO2 vire sólido e a gente consiga capturar esse CO2 desses exaustos da turbina lá nas plataformas flutuantes, porque lá o espaço é muito pequeno. Então, esse equipamento é muito pequeno em relação às torres de absorção que usam solventes líquidos. Então, desenvolvimento de técnica mais eficiente de separação e purificação para garantir a pureza do hidrogênio produzido, contribuindo para a qualidade do produto final. Sistema de armazenamento avançado, desenvolvimento de métodos inovadores de armazenamento, como, por exemplo, sistemas de hidreto metálico, como eu falei, e outras soluções para melhorar a densidade de armazenamento e a segurança. Isso aqui é o que todo mundo está correndo atrás, porque, como os países europeus, você sabe, por causa das guerras, etc., principalmente a Alemanha, eles não têm a energia disponível. Então, eles estão investindo muito, tanto no Brasil como na África, para que a gente possa exportar o hidrogênio para eles. Manutenção preditiva e diagnóstico remoto, isso é fundamental. São os sensores, né, que são desenvolvidos, e implementação de tecnologias de manutenção preventiva para prever falhas em equipamento mecânico, reduzindo o tempo de inatividade por meio do monitoramento contínuo e diagnóstico. Tudo isso são desafios nessa nova área. Isso são desafios. Desenvolvimento de turbinas de hidrogênio para combustíveis, pesquisa e desenvolvimento de turbinas específicas para a combustão direta de hidrogênio, visando maior eficiência em processos de geração de eletricidade a partir do hidrogênio. Isso aqui é uma figura que está lá no Canadá, é interessante, eles têm uma planta lá de produção de hidrogênio, que eles chamam isso aí turbina verde, e que ele usa o hidrogênio para combustão. É interessante. Tecnologia de recuperação de calor, implementação de sistema de recuperação de calor para aumentar a eficiência geral de produção, capturando e reutilizando o calor gerado durante o processo. Então, note que eu coloquei alguns desafios que eu fui tendo dificuldade ao longo do estudo da parte de hidrogênio, né? Que a gente pega essas dificuldades e dá uma lida, eu falei, poxa, isso aí não é meu campo não, não sei fazer isso. Aí fiquei pensando, aí fui abrir meus cadernos, que eu fico anotando um monte de coisa, será que um dia eu vou estudar isso? Será que um dia? Mas não, pô, tem aí vocês, principalmente os jovens, para poder nos trazer esses conhecimentos novos, né? Essas tecnologias novas. Então, fechando, essas inovações representam avanços significativos na engenharia mecânica, no meu ponto de vista, claro, contribuindo para a produção mais eficiente, sustentável e economicamente viável do hidrogênio de baixo carbono. É importante ressaltar que a pesquisa e o desenvolvimento contínuos nessa área, contínuos, não pode parar, são essenciais para enfrentar os desafios e impulsionar ainda mais a indústria do hidrogênio de baixo carbono. E aí é um slide que eu sempre coloco para poder provocar, né? Só é possível desenvolver tecnologia de forma sustentável se todos os grupos de trabalho, nós, engenheiro químico, você, engenheiro mecânico, todo grupo, universidade, indústria, pessoal da Braskem, governo, sociedade, com suas diferentes especialidades, trabalharem em conjunto, mas trabalharem, eu sempre falo, com o coração aberto. Por quê? Porque a gente pode trocar informação, conhecimento, know-how, know-why, e tudo isso pode ser trocado entre os grupos, o que só vai aumentar e gerar conhecimento. A sinergia entre os grupos pode responder a todos os desafios para o desenvolvimento sustentável. E é claro, vocês estão vendo que
que o tempo é curto para estabelecer efetivamente o desenvolvimento sustentável. 2030 já está chegando. Junto precisamos usar nossos pontos fortes e minimizar nossos pontos fracos. É isso que eu estou desafiando vocês, que é meu ponto fraco, para desenvolver uma aliança forte para alcançar resultados de importância científica e valor para quem? Sociedade. Então, obrigado, era isso que eu queria apresentar. Espero ter cumprido o meu tempo. Muito bom, professor. Desculpa, professor, fala. Não, porque se deixar eu fico falando mesmo. Mas a conversa é boa, professor. Muito bom, professor Fernando, trazendo aí, vamos dizer assim, os desafios do hidrogênio em si, né, de baixo carbono, como o professor colocou, as possibilidades de desenvolvimento, que a engenharia química tem muito a ver e que traz desafios para a engenharia mecânica, né? Então, nesse sentido, esse foi vou dizer assim, a demanda que a gente fez do professor Fernando para poder realmente induzir discussões, ideias, né, para poder a gente ir começando a conversar, tá certo? E aí, eu quero abrir a palavra agora para o professor Ivo, tá certo, da Braskem, nosso coordenador de engenharia lá, e também professor, né, que eu queria, e aí, professor Fernando, eu falei, ó, Ivo, vamos tentar dar um recorte de um dos problemas, né, e aí eu pensou um pouco, e tratou até essa questão, professor, da transição, né, em algum momento a gente vai ter que misturar hidrogênio, gás natural, como é que isso vai ser distribuído, o que vai afetar, o que pode afetar, né? E aí ele vai trazer um pouco disso que ele tem, na visão dele, na visão da experiência profissional que ele tem. E sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o professor Ivo, agradecer muito imensamente também a você, Ivo, por ter disponibilidade do seu tempo aí para poder te conversar um pouco. E aí depois da apresentação de Ivo, a gente vai abrir aí para a gente discutir um pouco, conversar um pouco sobre essa importante possibilidade que surge aí para o Norte-Nordeste, para as engenharias e para o país também. Então, Ivo, por favor, obrigado, professor Fernando, e agora, Ivo, vamos ouvir. Obrigado, professor Alex. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, a BCM, né? Especialmente, a professora Simone, o professor Fernando, que está aqui compartilhando comigo esse painel, e a turma jovem que está conosco, que só me deixa bastante feliz e alegre saber que tem tanta gente jovem interessado nas ciências mecânicas, né? E muito mais do que isso, como o professor Fernando falou, buscando um conhecimento multidisciplinar, porque uma coisa eu posso lhe garantir, não existe questões ou desafios que não sejam bem solucionados quando se pensa multidisciplinarmente, tá? Então, qualquer desafio, sempre que tem multidisciplinar conhecimento juntos, com certeza os resultados serão muito mais eficientes, eficazes, e vai trazer muito benefício mais rápido. Então, novamente, agradeço o convite, fiquei feliz, gostei muito da sua apresentação, professor Fernando, parabéns aí. E eu vou tentar compartilhar um pouquinho do que eu trouxe, Obrigado. Um pouco das minhas experiências, e dizer assim, esse assunto, a gente lida um pouco lá na Braskem, como eu vou mostrar, mas assim, nessa velocidade que está ganhando esse tema, eu quis trazer algumas coisas, porque eu fui em busca, né, pesquisar um pouco, me preparar para poder mostrar o que a gente lida hoje, né, no caso, a empresa que eu trabalho lá, e com que poderemos nos desafiar se realmente, como realmente essa demanda vai crescer e aí os impactos que vão ter aí. Deixa eu compartilhar aqui. Eu consigo, acho que ela chama. Vocês já estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim. Sim. Então, vamos lá. Bom, então, como o professor Fernando colocou, né, eu fui colocando aqui algumas coisas, vamos dizer assim, que tornam a questão do hidrogênio um desafio para a engenharia mecânica, né, as suas características naturais, especiais,
é o menor átomo da tabela periódica, então a gente vai ver que tem questões de permeabilidade, de infundibilidade dos materiais que levam a danos, que é isso que eu vou trazer, que a gente tem essa realidade, tá? A questão da inflamabilidade, que ele é incolor, altamente inflamável, reativo, né? Inodoro, né? Incipiente e solúvel em água, né? Senão ele é bastante leve, né? O que é uma das dificuldades de você buscar tecnologia para compactá-lo, para você conseguir armazenar grande quantidade em menor espaço, né? E você tem com isso uma energia por densidade maior. E, naturalmente, ele, quando você quiser ali para fazê-lo, você precisa trabalhar em temperaturas criogênicas, né? Extremamente criogênicas, quase próximo aí do zero absoluto, o que é um desafio para os materiais, tá? Temos equipamentos que hoje operam nessa temperatura, mas são materiais extremamente nobres, né? Quando a gente falar aqui de dutos, a nossa malha de dutos não tem condições próximas a isso daqui. Então, vai ser um desafio, né, na mudança aí de conceito de materiais aplicados para dutos, né? Isso eu vou mostrar um pouquinho, tá? Então, assim, já tem esse desafio. Leve demais, mais leve que o ar, bem mais. Pequenininho, consegue difundir facilmente na matriz, na microestrutura, e causar alguns danos que eu vou tentar mostrar aqui. Então, tem questões de materiais e alguns desafios aí de projeto e especificação, né, mecânica e metalurgia desse processo, tá? Então, assim, só para mostrar além daquelas características, comparando aqui o acetileno, que é um gás usado no processo de soldagem de óxido acetileno, altamente explosivo, né, veja como ele tem uma proximidade muito com o acetileno em termos de possibilidade de zona de inflamabilidade. Então, assim, vazamento com hidrogênio é algo muito, assim, perigoso, né? Risco de explosão, né? Incêndio, e, de novo, invisível, né? Uma coisa que, quando ele vaza, você não vai perceber. Pequenininho, ele invisível, não tem cheiro, e facilmente ele se inflama. Então, assim, é um desafio em questão de contenção, de selabilidade, né? De garantir a selagem que não tem esses vazamentos. Então, assim, é um desafio para conexões, uniões mecânicas, né? Que precisam de vedações. Então, vai ser uma provocação da natureza do hidrogênio em si, né? Então, assim, trazendo um pouco aí do que o painel está falando muito, que o professor trouxe aí também, eu trouxe aqui uma projeção dessa provável demanda do chamado hidrogênio puro, né? Então, veja que de 2030 a 2070 é uma curva que vai ser crescente numa escala, imagina assim, né? As projeções aí do que o mundo tem buscado de reduzir ao máximo a emissão dos poluentes, do carbono, e trabalhar com energia limpa, que a possibilidade de hidrogênio pode trazer isso. Então, os desafios tecnológicos, tanto como manusear esse gás, como armazenar esse gás, como transportar, e gerar também, vai ser realmente algo desafiador para todas as disciplinas, todas as áreas da engenharia e da ciência e da tecnologia. Então, assim, aqui já mostra que a gente tem que começar a pensar agora para poder se tornar competitivo nesse novo mundo que está nascendo aí, tá? Nesse processo. Então, assim, eu fico muito feliz até ver aí da apresentação do professor Fernando, que o Senai Cimatec já está aí buscando tecnologia de ponta nessa área, o que é muito bom, né? Falando em termos de Brasil, né? E sendo localmente falando aqui do Nordeste, infelizmente. Então, assim, só para trazer, assim, eu conversei com um colega da área de energia, né? Que já trabalhou conosco lá na empresa, hoje ele é consultor, ele faz um negócio que é interessante. Por que o mundo está apostando no Brasil nessa questão do hidrogênio? Porque o Brasil tem uma matriz energética a mais limpa, a mais limpa que tem. Então, se eu quero uma energia verde, limpa, eu tenho que gerar ele de uma maneira também limpa e consumir, e lógico, quando você tem o gás hidrogênio, você vai gerar água. Então, desde a geração até a sua utilização, você tem todo o processo limpo. Então, como o professor trouxe, a eletrólise, né, aquela separação lá quebrando a molécula da água em oxigênio e hidrogênio. Se eu
ela consome muita energia, tá? Na Braskem, a gente tem unidades de eletrólise para geração da cloro e da soda, fazer a quebra do NaCl. E só para vocês terem ideia, basicamente, o consumível principal dessa fábrica, né, que nós temos aqui na Braskem, é energia, que é utilizada na eletrólise. 80% do consumível, da matéria-prima, vamos chamar assim, da produção, é consumida em energia elétrica. Então, você consome muita energia elétrica para fazer a eletrólise, né? Essas células que fazem essa quebra. Então, eu imagino que no hidrogênio, né, como o professor falou aí também você vai consumir. Agora, se você vai consumir de uma fonte limpa, então todo o processo tende a ser limpo. Então, a Europa ainda usa muito carvão, né? Então, como é que eu ia fazer essa eletrólise? Que energia é essa que eu vou utilizar para fazer essa quebra? Se for uma energia não renovável e suja, entre aspas, como carvão, então minha energia no final não vai ser green, meu hidrogênio vai ser green. Então, no Brasil, existe essa possibilidade na fonte hidrelétrica e na fonte eólica e solar, que está crescendo muito. Então, no balanço, o Brasil tem uma matriz de 80% limpa, estou chamando assim, e o mundo ainda beira os 30%, ou seja, o Brasil, nesse caso, é um exemplo. O Brasil é destaque. Então, traga essa referência aí da Atena Energy Office, né, que é o meu colega, né, que buscou nessa área, que isso se destaca. Então, assim, essa que é a grande vantagem. Então, os países do mundo que estão apostando no mundo mais limpo, mais verde, então, com certeza, vão estar trazendo mais investimentos para o Brasil. Porque aqui eu consigo gerar realmente o hidrogênio a partir de uma fonte renovável de energia, a fonte limpa. Esse aqui é o ponto. E aí vem toda aquela cadeia que o professor estava trazendo. Bom, aqui tem um resuminho que eu acho que é interessante das formas de manusear, de como é que eu manuseio, armazeno para poder me permitir transportar e, então, comercializar isso, né? Como ele disse, eu tenho a formação dos hidretos metálicos, e alguns sólidos agem como verdadeiras esponjas, né? Absorvendo esses vazios o hidrogênio, carregando esses sólidos, né? E você pode transportar isso, e a partir disso desenvolver baterias, por exemplo, as baterias de níquel e hidrogênio, que é possibilidade de estudo. Você tem hidretos químicos, ou seja, transportar o hidrogênio na forma, por exemplo, de amônia, tá nessa categoria, e aí você percebe aqui, ó, a capacidade, a densidade de hidrogênio armazenado. Você vê que os hidretos químicos, cada amônia, você tem uma densidade maior. E como a gente falou, quanto mais denso, ou seja, como se você estivesse compactando energia no espaço menor, no volume menor, você tem o quê? Uma eficiência máxima, né? Então, tem outras áreas de absorção, com utilização de nitrogênio, mas aqui você já começa a trabalhar com temperaturas de menos 200, quase menos 200 graus. Então, não dá para usar os materiais convencionalmente mais comuns, os aços carbônicos, baixa líquida. Eu tenho que começar a trabalhar com materiais austeníticos, os aços inoxidáveis austeníticos, né, que conseguem, os públicos de face entrada, conseguem lidar bem com transições de temperatura, sem perder tenacidade, sem se fragilizar. Isso eu vou falar um pouquinho, e esse é um dos critérios aí de como eu vou selecionar o material para cada caso. Se eu for liquefazer esse hidrogênio, como a gente já falou, próximo lá do zero absoluto, também tem. E veja que esses dois processos não são tão eficientes quanto o processo da amônia, né? Então, a amônia hoje é muito utilizada como uma forma de transportar o hidrogênio, porque ela consegue armazenar hidrogênio, ou seja, uma densidade maior de hidrogênio no mesmo volume do que os outros dois processos. Eu posso também fazer, como o professor falou, eu posso comprimir isso, comprimir em altíssimas pressões. Alta pressão, exigem materiais que suportem essas pressões. E aqui eu vou ter custo para armazenar nessa condição de hidrogenia. Aqui eu vou ter custo porque é alta pressão e geralmente a gente está falando de equipamentos de grande volume armazenados de uma maneira enterrada, ou seja, de uma maneira mais segura, né? Porque está falando, imagine, você tem um gás altamente inflamável, em grandes pressões de armazenamento, olha a energia contida que você tem ali. Então, você tem que criar bunkers, barreiras de proteção contra um possível acidente, né? Na liberação dessa energia e desse volume ali comprimido em altíssimas pressões. Então,
Isso também tem risco, isso tem custo. Então, essas são as possibilidades de manuseio e armazenagem para, então, levar para transporte e consequente comercialização. Né? Então, isso aqui já começa a botar desafios para a gente da mecânica. Né? Todos eles têm um certo de desafio aqui. Então, pensando assim, em termos de materiais, né? Pensando em materiais, e aí trazendo uma referência que, recentemente, o ASME, né, que é a American Society of Mechanical Engineers, né, que é a Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, né, que hoje não é mais americana, se intitula como internacional, ele tem um código recentemente desenvolvido para, justamente, tubulações e dutos para serviço para hidrogênio, né, que é o ASME D31.12. E ele chama já alguns requisitos, recomendações, boas práticas, para você projetar bem essas tubulações, os dutos que vão estar manipulando, conduzindo e manuseando esse gás, né? Então, a gente vai ter o primeiro desafio que ele chama a atenção. Olha, temos o risco de fragilização por hidrogênio, ou seja, gerar trincamentos, gerar empolamentos. Eu vou mostrar algumas imagens de algumas falhas dessas. Problemas de perda de resistência, por descarbonização, que no final vai resultar em fratura mesmo, né? Um risco grande. Se você for trabalhar naquelas condições de liquefazer, de criogenia, ou do método de adsorção ali, né? Que também trabalha com temperaturas criogênicas, aí você tem as questões da ruptura frágil por transição de temperatura, né? Por redução de temperatura e transição de tenacidade de alguns materiais, especialmente materiais ferríticos, matricíticos, né, com microestruturas que favorecem essa fragilização com a redução de temperatura. Tá? Então, tem que se tomar muito cuidado. Os dutos, hoje, no Brasil, basicamente trabalham com materiais em aço carbono, ferrítico, ou materiais em aço pachalítico, né? Então, sim, transportam tanto os oleodutos, os gasodutos, sempre são esse tipo de material. Pô, se eu começar a pensar em trabalhar com temperaturas muito frias, então eu vou começar a pensar em materiais de leite. Se eu for pensar em tanques de armazenamento de hidrogênio, nós temos isso. Os custos são bem mais elevados que um tanque convencional. Né? Se eu vou armazenar em elevadas pressões, os custos vão subir. Eu tenho que começar também a desenvolver materiais que me permite ter alta resistência, tá certo? Mas que não se fragilizem, né, de uma maneira, no caso de um vazamento, ali uma expansão, alguma coisa desse tipo, porque pode se pôr em risco ali todo o sistema. Então, ele é pequenininho, o átomo, ele tem essa capacidade de fundir e de vazar facilmente por selagens e até mais, a depender da temperatura, ele penetra na matriz, no material, na estrutura ali molecular do aço e ali gera um defeito interno e ele começa a fragilizar. A gente vai ver alguns casos ali um pouco mais na frente. E outros alertas que o próprio ASME traz é carga eletrostática, carga estática. Né? Então, se você tiver materiais que não são bons condutores, né, elétricos, você pode estar gerando carga estática acumulada e isso gerar explosão, flasheamento, incêndio, no próprio equipamento ali que você está projetando. Alguns materiais, como materiais compósitos, equipamentos compósitos, alguns materiais plásticos, eles não são bons condutores. Muitas vezes tem que adicionar aditivos metálicos para torná-los bons condutores, para justamente evitar o efeito das cargas eletrostáticas. Então, isso é muito parecido quando você lida com poeiras, né? Atmosferas com poeira, que são altamente inflamáveis e explosivos. Então, o hidrogênio tem isso aqui também, essa característica. Né? A gente tem que começar a pensar nesses cenários, nessas situações. Tá certo? Então, estou trazendo aqui só alguns casos de falha. O que é que faz? Né? A certa temperatura, especialmente falando de materiais ferríticos, como o aço carbono, pachalida, o hidrogênio é pequenininho e acima de 200 graus ele tem energia suficiente para ele se difundir. E quando ele se difunde na matriz, o que é que ele faz, o danadinho lá? Ele pode fazer algumas coisinhas, como, por exemplo, ele pode se combinar com o próprio carbono do aço, o aço é uma liga binária ferro-carbono, ele vai lá e rouba o carbono. Enquanto ele rouba o carbono, ele forma metano lá dentro da estrutura. Esse metano busca vazios, que são naturais de materiais metálicos, né, policristalinos, e ficam acumulando ali naquele vazio, gerando pressão e causando o que a gente pode chamar de
empolamento, né? Começa a gerar aquelas pressões internas e vai fazendo essas deformações. Ou não, até mais. Ele pode provocar que pressões internas tão elevadas no localizamento que começa a provocar trintas, né, na estrutura. Então, ele pode causar isso. Ele rouba carbono da própria matriz. Quando se tira carbono do aço, você reduz a resistência e automaticamente, com essas pressões internas, leva a trincamento. Ele pode formar o próprio molécula, esqueci de dizer o detalhe. O que penetra nessas temperaturas é o hidrogênio atômico, fase atômica, né? E ele penetra, consegue se distinguir, e lá dentro ele se combinar com outro hidrogênio, formando uma molécula dentro do material, causando empolamento, causando trincamento também, etc. Ou o próprio hidrogênio pode se combinar com alguns elementos de liga, como, por exemplo, o titânio, o vanádio, que estão presentes no aço e formam hidretos lá dentro, que são materiais extremamente frágeis, né? São fases frágeis e que, sob tensão, né, de trabalho, estresse, eles acabam também trincando. Então, são coisas que vão acontecer, ó, em altas temperaturas, e esse dá um nomezinho só para isso. Reúne todos os tipos de mecanismos de dano causado pelo hidrogênio em temperaturas acima de 200 graus, que os materiais que a gente tem no caso do carbono, a gente chama de HTH, que é High Temperatura Hydrogen Attack, que é ataque do hidrogênio em alta temperatura. Então, isso é muito comum na indústria que lida com hidrocarbonetos e que você tenha lá uma fração molar de hidrogênio na tua produção. A gente lida com isso lá na Braskem. A gente tem alguns equipamentos que a gente tem que se preocupar com esse fenômeno, tá? Existem curvas que definem bem em que condição de pressão e temperatura é o maior ou menor risco de acontecer esse fenômeno, tá? Mas o que eu estou falando aqui, que isso acontece em temperaturas acima de 200, porque aí o hidrogênio atômico tem energia suficiente para se difundir, mas pode acontecer também em temperaturas abaixo, principalmente em estruturas, microestruturas, né, estruturas metalúrgicas, o que tem altíssima dureza. Então, aços de altíssima resistência, com pouca tenacidade, são extremamente duros, mesmo que não tenham temperaturas tão altas quanto 200 graus, podem vir, sim, a sofrer trincamento por hidrogênio. Aí, preocupações do tipo, processo de soldagem, eu faço nos dutos, meus equipamentos, minhas esferas, meus tanques, todos soldados. Regiões afetadas pelo calor da soldagem criam regiões de altas durezas, mesmo que o material não seja tão duro na condição normal. Mas no processo de aquecer e resfriar pela soldagem, você pode criar essas chamadas zonas termicamente afetadas. Nessas zonas termicamente afetadas, você vai ter uma região com altas durezas e que, se tiver a presença do hidrogênio ali, pelo próprio processo de soldagem do arco elétrico, ele consegue fazer uma espécie de eletrólise, ele quebra a molécula da água do próprio ambiente, separando hidrogênio e oxigênio. Aí o hidrogênio se funde e causa todos esses danos durante o processo de fabricar equipamento, durante o processo de soldagem, né? E esses fenômenos, né, podem acontecer, como estou repetindo, no chamado HSLA, mesmo em temperaturas mais baixas, são os chamados ácido-ligas de alta resistência, porque eles são muito duros, pouco espinados, e mesmo que não tenha tanta temperatura assim, energia para ativar a difundibilidade do hidrogênio, é capaz, em região de acumulação ali, ele provocar esse dano, tá certo? Então, aqui estão algumas imagens, ó. Se nós temos aqui alguns exemplos de fragilização, empolamento, trincamento, em pintura de equipamento, como um tubo desse trocador de calor, que trabalha com temperaturas com uma certa, com meios, né? Você processa ali com dois fluidos em que você tem uma fração molar de hidrogênio em certa pressão, em certa temperatura, que é suficiente para criar essas fissuras até levar a ruptura. Então, é algo que a gente tem que se preocupar quando começar a falar. Trabalhar com hidrogênio em altíssimas pressões, e se esse hidrogênio estiver sujeito a altas temperaturas, é uma preocupação. Tá, mas se eu vou conduzir isso a temperaturas ambientes, materiais como ácido carbônico convencional, não teria tanto risco, verdade. Mas se eu precisar começar a aumentar a resistência mecânica desses materiais, eu vou trabalhar, por exemplo, com pressão, altíssimas pressões, para eu reduzir custo, reduzir espessura de parede de equipamento, então, peso e contanto custo desse equipamento, vou ter que trabalhar com ácido de alta resistência. Opa, ácido de alta resistência, associado com hidrogênio em alta pressão, mesmo que a temperatura não seja alta, será que não é um problema? Será que não é um risco? Tem que se avaliar. Então, nós temos essas questões para a mecânica desafiar aí, tá certo? E aí,
a referência do ASME 3112, né, Hydrogen Pipeline, já faz algumas recomendações aqui. Então, veja aqui que ele faz. Ó, você vai lidar com hidrogênio na forma gasosa. Ácido carbono, aceitável, entre parênteses, né, só prestando atenção nessa questão da relação de pressão e temperatura, nesses riscos de empolamento, fissuras, né, feitas pelo processo de HTH. Líquido a gente já sabe que se ele está líquido, ele está criogênico. E aí, ácido carbono, como qualquer material ferrítico, ele vai ter transição, ele vai ter perda de densidade, ou seja, ele vai se fragilizar pelo processo de redução de temperatura, então ele já não recomenda, é extremamente frágil para serviço criogênico. Assim vale para os baixa-ligas. E as nossas malhas de dutos, hoje em dia, são basicamente isso, ácido carbono e ácido baixa-ligas ligado. Então, assim, você pensar em trabalhar em condições criogênicas, esses dutos que hoje eu tenho já não vão nos atender. Então, eu vou ter que pensar em outros materiais. Materiais que não têm esse fenômeno de transitar, ou seja, de perder a tenacidade com redução de temperatura, estão aí o grupo dos austeníticos, que são casos dos ácidos inox sério 300, né, 304, 306. Por isso que os tanques criogênicos são inox 304, 306, porque eles têm desse comportamento de não perder sua tenacidade nem com redução de temperatura, podendo trabalhar abaixo dos menos 200 graus Celsius. Então, só que eu não tenho dutos de aço inox sobrando por aí. E não tem, e tanques para criogenia também não são uma coisa muito comum, pelos custos envolvidos. E, claro, que a gente trabalha com alguns gases refrigerados, né? Lá no Braskem Eteno, são armazenados em tanques criogênicos. Você liquefaz e armazena ali na temperatura de menos 100 graus, a determinada pressão. Esses tanques são de materiais especiais, inox, por exemplo, né? E o custo, por isso, o CAPEX, né, sobe bastante, né? Só comparando aí, né? Se você comparar em mesmo massa, mesmo peso, mesmo volume, estamos falando de você comparar as carbono com inox a custos de duas e pouquinhas vezes a mais, até mais, envolvendo aí nesse processo. Então, tem que se pensar muito nisso. Então, são questões que essa nova tendência, né, vai trazer e que vai desafiar a engenharia. E aí existem algumas possibilidades, acho que o professor até comentou isso, que estão testando. Tá bom, eu vou aproveitar minha malha de dutos. Como? Poxa, eu vou misturar o hidrogênio com gás natural. Eu não vou trabalhar naquelas condições extremas, não vou estar trabalhando com hidrogênio puro, e vai me permitir, ao mesmo tempo, aproveitar o que eu já tenho de infra, porque gás natural a gente conduz nesses dutos, nessa malha que a gente tem. Gás natural já vai estar na temperatura ambiente, então ele vai estar misturado. Só que isso é um processo de evolução. Existem aqui, eu trago algumas referências aqui, que eles já estão começando a misturar ao gás natural em torno de 30% de hidrogênio. No artigo que eu pesquisei um pouquinho antes de vir para cá, fala-se muito que já com certa eficiência, com uma certa consolidação, que 10% é seguro. Mas ele mesmo faz uma questão. Seguro até quanto? Porque não foi testado a longos prazos. É o que é citado lá. Né? Então, é algo que tem que se avaliar. A longo prazo, essa condução do hidrogênio ali em determinadas pressões, como eu falei antes, será que também não podem causar difusões e fragilizações? É algo que tem que se pensar. Aqui ele fala também que está se buscando algumas utilizações de materiais plásticos. O ASME já botam avisos, olha, material plástico não é muito recomendável por questão da permeabilidade, né? É muito pequenininho, os plásticos têm essa questão da permeabilidade, né? Então, eles começam também a ter alguns problemas. Então, vejam que existem alternativas, temos materiais que podem desafiar, mas aí tem a questão da competitividade, do custo envolvido, do parque que você já tem, contra uma tendência que está chegando. E se eu estou querendo ter essa capacidade de produção e consumo futuro, a partir de 2030, eu já tenho que criar minha infraestrutura agora. E minha infraestrutura talvez não esteja preparada, não se pense, em determinados tipos de casos. Então, tem que se pensar, vou fazer essas misturas para tentar aproveitar o parque que eu tenho, mas será que é a mais eficiente? É a melhor maneira de eu poder transportar e comercializar?
aqui traz mais retorno. Então, são desafios que a engenharia mecânica, junto com todas as outras as ciências e engenharias, com certeza vão ter que trazer. Eu só quis aqui compartilhar um pouquinho com vocês aí essas informações e conhecimentos, tá? É isso, Alex e Fernando, professor Fernando. Só queria trazer um pouquinho dessas informações. Acho que estou no tempo aí, né? Foi ótimo. Muito bom, professor Ivo. E aí, realmente trazendo, vamos dizer assim, problemas que podem ocorrer na engenharia com essa na verdade, não diria só futura, né? Cada vez mais essa possibilidade do hidrogênio na nossa matriz, né? Depois dessas excelentes apresentações do professor Fernando e do professor Ivo, trazendo os desafios que o hidrogênio pode trazer e alguns do reporte de problemas e o que a engenharia precisa pensar, né, professor? Na engenharia mecânica, com os materiais, com toda a parte de inspeção, fragilização, realmente excelentes palestras assim, desse painel. E como painel online, eu queria convidar os participantes, né, para poder a gente aproveitar um pouco mais do tempo aí do professor Ivo, do professor Fernando, para a gente discutir um pouco mais. Então, temos professores aqui na plateia, alunos, profissionais da engenharia também aqui na plateia. Então, gostaria de abrir a palavra aí para os professores, para os alunos, profissionais, e gostaria de conversar um pouco sobre esse tema aí com o professor Fernando e o professor Ivo. Então, por favor, fica franqueada a palavra. Por favor, Felipe. Boa noite. Eu gostaria, na verdade, de fazer uma pergunta, porque uma coisa que eu vejo muito comentando sobre a produção de hidrogênio é a partir da eletrólise da água. Mas eu gostaria de saber o que os professores acham sobre algumas reações químicas. Por exemplo, uma que eu usei uma vez que eu manipulei uma célula de combustível, que era usando a soda cáustica junto com alumínio. Produzia bastante hidrogênio. Queria saber o que os professores acham sobre usar reações químicas em vez da eletrólise da água, né? Que eu sei que é mais caro e tal. Tem vários caminhos para você produzir hidrogênio, né? A gente citou a eletrólise da água, é o que está mais, entre aspas, na moda. E quando você vai para o eletrolisador alcalino, ele já tem um TRL alto. Embora o rendimento seja baixo, ele já tem um TRL alto, já pode produzir de forma industrial. As outras tecnologias para produção de hidrogênio, tipo usar biomassa, você pode ter um projeto grande da Shell com a USP, querendo produzir do etanol, que eu não acho um bom caminho, isso aí é uma opinião particular minha, né? Queimar etanol, que é a nossa matéria-prima, que é energia, para produzir energia, fica um negócio meio estranho, né? Eu não fiz os cálculos ainda, mas você, tudo que tiver hidrogênio na molécula, seja biomassa, seja lignina, celulose, qualquer coisa que tiver hidrogênio, você de fato pode quebrar a molécula ou, entre aspas, despolimerizar a molécula, seja o tamanho que for, e obter hidrogênio. O que é que falta aí nesse meio de campo, né? Eu tenho minha matéria-prima, eu não entendi a matéria-prima que você falou, mas você tem a matéria-prima, provavelmente tem hidrogênio, e você quer chegar ao hidrogênio. Falta um processo no meio e os equipamentos, né? Porque quando a gente vai calcular isso, quando o TRL não está tão alto assim, é porque a viabilidade econômica ou a tecnologia não foi desenvolvida o suficiente para produzir de forma economicamente viável. Note que eu estou falando só de um pilar economicamente viável. Depois que você avalia hoje se é economicamente viável, você não vai conseguir, porque a gente fala em termos de indústria, não adianta a gente também esconder, né, o sol com a peneira. Eu até brinco que o pessoal da Europa quer nosso hidrogênio, como o professor Ivo falou, é porque nós já somos sustentáveis. Nossa matriz energética enquanto o mundo está em 15%, a gente já está em 60% de matriz sustentável. Se for para energia elétrica, a gente está em 90%. Nosso país já é sustentável, né? Então você fica se perguntando, eu preciso de hidrogênio? Não, mas você não pode perder o bonde da história, né? A parte de descarbonização, você tem que, de fato, partir para alguma produção, entre aspas, verde. A Selen, por exemplo, ela tem estudos, né,
de produzir hidrogênio a partir do dendê, ou do óleo de palma, ou da macaúba. Então, tem vários estudos de usar tudo que tem hidrogênio para... A Cimatec tem um projeto grande que vai acabar saindo, eu acho, no meu particular, né? Eu participei de algumas reuniões com a Shell, que é usar o agave, né? O agave, no caso, para produzir etanol de primeira e segunda geração. Mas como ele tem hidrogênio pendurado, vai acabar indo também para o hidrogênio, que é a nossa região semiárida, daí que tem uma boa diversidade. Então, note que quando a gente fala em água, a gente tem que estudar também a disponibilidade de água para a eletrólise, né? A água é uma matéria-prima que serve às indústrias, à comunidade e à agricultura. Será que eu tenho água assim disponível para isso? Nós do Cimatec temos uma dissertação de mestrado, vai defender agora em janeiro, fevereiro, acho que Alex não foi nem informado, mas acho que ele está nessa banca, mas é exatamente um software que a gente desenvolveu para tomada de decisão, dependendo da água que você tenha no local. Qual é a água que eu tenho? Qual é a quantidade? Qual é a pureza dessa água? Vale a pena? Às vezes não vai valer a pena, né? Eu até fico brincando, às vezes, você vai pensar em termos de Brasil, você olha uma Amazônia da vida. A Amazônia, você tem lugares da Amazônia em que você gasta 3 litros de diesel para queimar um. Então, na verdade, o pessoal nessa região paga por 4 litros de diesel, quando ele vai queimar um. Pô, será que a gente não pode aproveitar essa biodiversidade, gerar, além dos produtos naturais, que essa biodiversidade dá e o resíduo gerar hidrogênio? Ou seja, tem muita resposta a ser dada. Tudo isso que você perguntar ainda está em pesquisa, tá? Pelo menos o que eu li até agora. Não sei se o professor Ivo pode completar. Não, eu acho que você abordou bem. Acho que vão ter vários caminhos. Muito daquilo que eu li e trouxe um pouco, a maioria está em pesquisa, em desenvolvimento, em maturação, né? Assim, e qualquer ideia que você tenha, não existe. Ela tem que ser viável. Não basta ser tecnicamente aceitável, ela tem que ser economicamente viável. Né? Então, assim, isso depende. Tem que fazer um estudo de viabilidade, de retorno, de se realmente é eficiente, né, a solução, porque existem vários caminhos, né, de você extrair o hidrogênio, mas certamente só alguns vão trazer o retorno e a viabilidade necessária para pensar em forma de escala comercial, né? Escala comercial. Isso. A gente no Cimatec agora, a gente está usando o que está chamando de ATEIAS, ou seja, avaliação técnica, econômica, ambiental, social e de segurança, né? Então, a gente está criando as métricas para quando a gente selecionar qualquer processo via qualquer caminho, a gente está em cima dessas métricas, é claro, técnica, depois econômica, e vai fazendo o filtro, né? O impacto ambiental, usando análise de ciclo de vida, e teve uma dissertação de mestrado Cimatec que a gente usou métricas da química verde, métricas da sustentabilidade, então a gente faz métrica da química verde, da sustentabilidade e análise de ciclo de vida, para filtrar. Eu teve 2 teses de doutorado que eu orientei na UFBA, Federal da Bahia, para os impactos sociais da biorefinaria. Então, a gente tem uma metodologia, inclusive um deles hoje é professor da Federal da Bahia, que é o Tito Landa. Então, a gente pode avaliar também socialmente. Agora, a gente está criando, como ainda não tem uma lei, né? Não está estipulado a lei, normas para a produção do hidrogênio, e está pesquisando de forma geral. Eu espero que pelo menos daqui a uns 6 meses, 8 meses, nesse projeto aí com a China, a gente tenha as métricas de segurança para a produção de hidrogênio verde. Então, note que a gente tem que pegar todos os pilares, né? Hoje você não consegue nada se não tiver a parte ambiental e social embutida, né? Com Para você certeza. ver. ESG, né, na veia. Hoje todo e qualquer investimento tem que passar por esses 3 pilares aí. Então, a gente está usando isso, a gente chama de ATEIAS, né? Porque a gente botou um S no final do social, que é segurança. Teve um menino que perguntou, desculpe chamar de menino, se não poderia usar água do mar para eletrólise. Pode usar água do mar, ele tem uma salinidade em torno de 35 miligramas por litro, essa é a média. Então, a gente tem que purificar, né? Porque a eletrólise, por exemplo, é água ultrapura. Então, tem um custo de purificar.
Então, nós estamos trabalhando, por exemplo, a purificação geralmente da água do mar. Você pode fazer por osmose, né? Você pode fazer, mas aí você vai ficar um concentrado muito grande de sal. O que é que você vai fazer com aquilo? É outro questionamento que ninguém faz, mas depois que a água passa, ainda com algum sal, ainda vai ficar um concentrado de sal, vou jogar no mar de novo, e o ecossistema do mar, com aquela salinidade mais alta do que a gente pegou. Tem também processos, tipo, um processo antigo, mas ele pega vazão menores, que é a peneira, que é a destilação molecular, na verdade, chamada pervaporação, né? A gente pode usar também para quebrar a salinidade. Com essa professora de engenharia mecânica, ela comprou um equipamento desse tipo, está fazendo os testes, está conseguindo um resultado muito bom, né? A gente quer fechar com ela. Então, a gente consegue, se valer a pena. Então, tem maneira de purificar, e a gente está atacando agora no Senai Cimatec os efluentes industriais, né? Tudo que sai do polo, a gente analisa, vê, e a gente desenvolveu um software para o CEPES, depois para a Sanepar, que a partir desse, vamos chamar de afluente ou efluente que sai do polo, a gente gera um sistema de tratamento com o menor custo possível para gerar a água para a eletrólise. Então, tem vários estudos e a ideia principal, eu acho, que é efluente industrial. E eu acho que o futuro do Brasil é a biomassa. Isso aí, talvez eu não veja ainda, mas é o meu sentimento. O professor, com certeza, respondeu. Aí foi a pergunta aí do professor Zé Bismarck, professor da água salgada, né? Foi, sem dúvida, bem respondida. Agora passar a palavra para o José William, né? Que da Federal do Piauí. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Muito obrigado pela apresentação. Eu tinha uma dúvida que é sobre o cenário do Brasil na questão da energia limpa. O senhor falou que o Brasil é bem importante porque tem energia hidrelétrica, eólica e solar em abundância. No entanto, a energia hidrelétrica já está sendo vista com maus olhos devido ao impacto ambiental que ela gera. O senhor acha que esse mal ver da energia hidrelétrica pode afetar de alguma forma a posição do Brasil em relação à África ou outros cenários internacionais, no qual a Europa está tentando, investir em pesquisa? Não investir em pesquisa, no meu ponto de vista, não investir em pesquisa, mas claro que isso daí vai trazer uma propaganda contra, né? Eu tenho uma opinião que o objetivo de tudo, da transição energética, é o baixo carbono, né? Você atingir aquelas metas climáticas lá, etc. Então, uma das coisas que eu acho, o primeiro passo, é claro que tudo tem que caminhar como se fosse um paralelo. Mas o primeiro fato é o que estão chamando, né, o governo chama de neoindustrialização, mas, na verdade, é melhorar, otimizar e intensificar, como eu chamo, tem uma área de intensificação de processo, que você parte para a otimização de tamanho, de energia, de rejeito, é você melhorar, otimizar o parque industrial, né, brasileiro. Então, tem que ter um financiamento para, primeiro, a gente modernizar o parque industrial brasileiro voltado para... Só aí eu acho que você mata no Brasil, inclusive isso aí tem reflexo no mundo, em 30% descarbonizado. Aí você vai, bom, estou usando petróleo, vou deixar de usar petróleo no Brasil? Vai demorar uns 100, 150 anos. O pré-sal está gerando petróleo a rodo. Não tem como o Brasil se descolar dessa energia fóssil. Vai continuar a usar petróleo? Vai, mas por que não vai mudando aos poucos como a Braskem? Eu orientei uma tese na Braskem, que era o projeto de usar o gás natural no lugar o etano, na verdade, né, que vem dos Estados Unidos, no lugar da nafta, né? Então, o gás natural, embora seja caro, por que não começar a dar uma mais-valia ao gás natural e usar o gás natural? Você já descarboniza. E aí, é claro, você usando essas coisas, a parte hidrelétrica, você descarbonizando, você não vai ter uma propaganda contrária ao impacto ambiental da hidrelétrica, né? Por isso que é bom fazer em todo estudo que a gente faz, hoje aqui no Cimatec, a gente faz análise de ciclo de vida, né? Tanto que eu botei aquela figura de Mariana e tal, porque quando a gente faz análise de hidrogênio verde,
A gente parte, a energia solar é muito boa, tal, mas quem constrói a parte de eólica, a bateria, tudo são os minérios, e minério tem um impacto ambiental terrível, né? Então, se você for do berço, né, que ele chama, né, do ponta a ponta para a produção do hidrogênio, ele também tem um impacto ambiental grande. Ele tem um impacto ambiental. A ideia é minimizar em todos os sentidos esse impacto ambiental, começando com a neodigitalização, uso e mudando exatamente a matriz aos poucos, né? E eu acho que a parte hidrelétrica vai ser propaganda. É propaganda de quem quer vender mais do que a gente. Para mim, é política por trás. Concordo com o professor. Eu diria o seguinte, ó, não vai ter nenhum tipo de energia 100% perfeita. A própria cana-de-açúcar, né, que a gente gera o álcool, né, e a partir do que está gerando o eteno, você também tem muita, assim, vou botar a palavra desvantagem para não falar outra palavra aqui. Assim, você consome muito a água, né, na agricultura. E aí isso também pode ser um ponto de crítica, mas a visão hoje do mundo é de baixa emissão, com questão do efeito estufa, aquecimento, né, da camada, dos problemas ambientais que estão em progressão aí, tá certo? Então, se você comparar essas fontes tipo eólica, solar e a própria hidrelétrica, você é um agente que não contribui para esse efeito. Então, assim, claro, como tudo, tem seus prós e seus contras. E eu acho que isso sempre tem que ser pesado em qualquer fonte ou forma de energia que você está gerando. Não existe aquela perfeita, 100%. É o que a gente busca de sustentável. Ou seja, o menor impacto, tá certo, no meio ambiente, porque sempre vai ter. O homem sempre vai deixar sua pegadinha lá. Não existe isso, zero pegada. Não vai ter. Agora, claro, sempre vai ter um impacto, e sempre tem que buscar o quê? A reciclagem, a restauração do meio, etc. Então, assim, é um processo de evolução, de buscar meios limpos aí, ou os mais limpos possível, né? Chamar assim, o que menos impacto no ambiente. Muito bom, professor Fernando, professor Ivo. A gente está chegando perto do final do painel, mas eu queria fazer uma pergunta para o professor Ivo, que não tem mais ninguém para perguntar, sobre o seguinte: você apresentou, vamos dizer assim, possibilidades de falha, possibilidades de problema que vão ocorrer. Isso você vê, tem um padrão, né? Como a gente está na era da digitalização, da IA, o que é que você acha isso, com o advento do hidrogênio, isso pode começar a ter uma ocorrência muito maior? Você acha que essas ferramentas poderão ser um aliado da engenharia mecânica, assim, para a detecção, antecipação de falhas, ou o planejamento melhor de inspeções de manutenção? Eu queria ouvir um pouco sobre isso, para poder a gente discutir. Como o professor Fernando colocou, né? A digitalização, a automação pode ser uma linha interessante. Eu queria ouvir um pouco de vocês aí. Professor Ivo. Eu acredito que sim, Alexa. Ainda mais quando, assim, a IA, assim, quando você tem um volume de dados maior, né, ela consegue dar respostas mais precisas, não é isso? Então, como a tendência é você ter cada vez mais um parque crescente, instalações maiores, com quantidade de instalações maiores, você, com isso, vai poder formar bases de dados maiores, com mais informações, para criar previsibilidade de danos, né? De danos. Só para você ter uma ideia, aquele mecanismo que eu falei do HPHA, tem uma norma, que é o API RP 941, e tem as curvas que definem em qual faixa de pressão e temperatura são seguras. Essas curvas, na verdade, elas foram construídas de modo registro de falha que ocorreram no mundo. Tá? Então, ele cria uma curva a partir de eventos que aconteceram. Então, quanto mais eventos são registrados e mapeados, mais precisa a curva se torna, e você, de uma forma segura, consegue colocar lá o seu equipamento num ponto e que não seja crítico para levar a falha. Então, imagine que quando você tiver um volume de instalações bem maior, crescente, lidando com condições maiores, seja, mais informações e mais dados, e hoje, como você consegue centralizar isso de uma forma digital,
em banco de dados, você, com certeza, vai criar correlações a partir disso, e aí a inteligência artificial gosta disso, né? De lidar com grande volume de dados para partir de algoritmos que utilizam bases estatísticas, né? Para tomada de decisão. Olha, isso aqui tem risco, não vai ter risco, não sei o quê. Então, eu acho que vai ser a tendência, né? Vai caminhar junto aí, é a minha opinião. Claro. Realmente é muito potencial e há muito que se conversar. Então, eu queria agora abrir, professora Simone, que a gente está chegando ao final do painel, né? Então, eu quero efetivamente agradecer ao professor Fernando, ao professor Ida, a participação. Muito obrigado aí. Eu queria abrir a palavra para o professor Simone, né? Para poder a gente fechando. E agradecer a todos os participantes. Né? Só um comentário, quem tiver alguma dúvida ainda, pode mandar no mesmo e-mail da inscrição, que a gente vai distribuindo para os professores, que eu não tenho dúvida que eles, sem dúvida, não se importarão a responder na medida que eles têm condições de ter para fazer. Professora Simone, mas também queira traçar algum comentário, por favor. Só um comentário. Quem quiser meus slides, pode pedir à professora Simone ou ao professor Alex, eu mando para eles e aí quem tiver interesse. Excelente. Eu já tenho interesse, eu vou pedir. Então, vou mandar no e-mail para a senhora. Tá bom. Parabéns pela apresentação, professor Fernando, professor Ivo. Foi maravilhosa. Eu tinha várias dúvidas, né, em relação ao assunto. Agora eu tenho mais ainda. Eu achei que foi sensacional, né? Esclareceu bastante, mas deixou com aquele gostinho ainda de quero mais, né? Quero entender melhor disso daqui, como é que funciona tudo. Então, gostaria de... eu também tenho interesse, tá? Como que a gente vai fazer, Alisson, Alex? Anotem o meu... Eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês. Eu tenho o seu e-mail, eu recebi da BCN um e-mail. Não, para os alunos que estão aqui pedindo no chat. Sim. Ah, sim, pede a senhora manda, tá? Entendi. Né? Vou colocar aqui. Aí eu vou organizando e vou mandando para os alunos. Muito bom, meu. Então, eu gostaria de agradecer a todos. Agora, né, eu queria... Pode falar, Alex. Não, pode falar, desculpa. Eu só estou finalizando, agradecendo a todos pela participação, né, da gente poder se encontrar aqui, né, na terça-feira, esse horário, né, eu sei que está todo mundo cansado, que chegou do trabalho, né, às vezes até com mais atividades para fazer agora pela noite, então só gostaria de agradecer mesmo a disponibilidade dos professores, né, e de todo o público também. Devolvo a palavra, Alex. Excelente. Então, queria agradecer, mais uma vez, ao professor Fernando, ao professor Ivo, a você pelo todo o apoio na organização, né, na coordenação da nossa regional ABC de Nordeste, aos alunos, profissionais, professores que vieram para essa palestra, e o Pedro da ABCM, que deu todo o suporte aí, né, a gente nessa transmissão. E lembrar, né, que quem vai para o COBEM, a ABC está de braços abertos, faz Santa Catarina para o próximo evento do COBEM, e ano que vem temos CONEM, temos ICIT, e aí é importante a gente pensar em trabalhos, ir para os nossos eventos, né, para poder a gente discutir presencialmente as coisas, né? Então, excelente aí a participação, acho que retomamos com o pontapé direito, e espero que ano que vem a gente possa ter novamente novos painéis aí para discutir assuntos importantes para o nosso Nordeste, a engenharia mecânica e para o Brasil, né? Então, eu só queria agradecer a todos e todas e finalizar esse painel. Então, Ivo, Fernando, muito obrigado. Se quiser falar algumas palavras finais, pode ficar franqueado para eu dar a palavra. Não, só agradecer mesmo o convite, foi legal eu preparar esses dados, né? Porque eu tive que entrar no mundo da engenharia mecânica, eu falei, poxa, qual são os desafios? O que eu preciso? Eu comecei, o que eu preciso para transformar o que eu estou pensando em realidade? Aí vi que eu dependo de vocês pra caramba, né? Eu digo, poxa, e olha que na aula de termodinâmica eu falo, poxa, eu não vou dar ciclo térmico, isso é de engenharia mecânica. Eu quero equilíbrio de fase. Mas aí, a dependência, temos que trabalhar junto, né? Vamos pensar sempre em trabalhar junto. Agora, o Alex, eu venho trabalhando com o Alex já há uns 6 anos, né, Alex? Vai fazer. Então, a gente conversa muito sobre essas áreas, assim, esse bate-bola, e precisamos mais estar junto, né?
a BEC com a BCM, assim, para a gente não se fechar muito. É isso, agradeço a oportunidade de aumentar, né, o leque de opções aí. Bom, eu agradeço novamente o convite, a participação de todos, o convite especial da BCM, do Alex. Foi um prazer te conhecer, professor Fernando. Gostei muito da sua apresentação de novo, das suas falas, foi muito legal. Simone aí pela organização. E dizer que estou à disposição, sempre que precisarem, quiser falar qualquer coisa de assunto ligado à indústria, engenharia mecânica, pode contar comigo, viu? Eu vou procurar, viu? De graça, viu? Pode. Tranquilo, professor Fernando, estou à disposição. Além de trabalhar na indústria, eu sou ainda professor do Senai também. Ah, legal. Muito bom. Ah, muito bom. Tá bom? Um abraço. Então, boa noite. Muito obrigado a todos e todas. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigado por participar mais de um fórum aberto aí pela nossa regional aqui da BC. Um abraço. Obrigado, Pedro. Um abraço. Tchau, Simone. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Boa viagem aí, Alex. Tchau, tchau. Professor Ramiro. Tchau. Obrigado, professor Ramiro aí. Obrigado, viu? Um abração. Beleza, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado Valeu, também até a a todos próxima vocês aí. aí por permitir a nossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, ABCM Jovem, firme aí. Muito bom. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.